Não me conhece, meu nome é Tássio e eu sou coordenador aqui do grupo de jovens da paróquia já há alguns anos. E eu amo estar aqui na paróquia, eu amo viver a vida em comunidade, como a Moninha disse. Esses dias para trás, Moninha, eu estava fazendo uma conta, que eu fui contar os meus crachás de retiro. Retiro, seminário, essas coisas todas. E aí eu fui fazer a contagem de tempo, para saber quanto tempo eu passei fazendo seminário e retiro aqui na igreja. E aí eu fui contando o crachá, eu falava, esse retiro durou 3 dias, retiro durou 5 dias, retiro durou... Ao todo, deram 8.600 horas de retiro. 8.600 horas eu passei em retiro, mano. Gente, 8.600 horas dá 365 dias, quase, mais algum pouquinho aí, mais uns quebradinhos, ou seja, um ano da minha vida eu tive em retiro, praticamente. Então, é porque eu amo viver a comunidade, eu amo estar em retiro, e eu preciso, né? Eles falam que Deus chama, quem precisa estar mais perto, Deus deixa mais perto mesmo, porque senão a gente vai embora, né? Então, eu sou o primeiro a precisar estar em comunidade, eu sou o primeiro a precisar estar aqui, porque a comunidade me ensina como caminhar, né? E é aquela velha história, se você tira um carvão da brasa, pouco a pouco aquele carvão continua queimando, mas de acordo com que ele se distancia, ele apaga. Então o carvão que não permanece na comunidade, ele vai se apagando, se apagando, se apagando, e provavelmente você já viveu essa experiência, ou você já viu a experiência, talvez você esteja voltando para a igreja, ou talvez você esteja chegando pela primeira vez, não sei, mas você provavelmente conhece alguém que esteve muito presente na igreja, de repente foi apagando, 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 porque se distanciou de estar aqui presencialmente, de estar aqui na igreja, de estar vivo aqui na igreja. Bem, uma coisa antes de começarmos a, de fato, falar sobre essa pregação que eu queria falar para vocês, enquanto eu estava ali agora na intercessão rezando, a intercessão está cheia do fogo do Espírito Santo, e a intercessão me deu uma palavra, e quando eu vinha saindo daqui, eu vi a chuva, e o Espírito Santo confirmou isso no meu coração, e eu queria falar, e não é o tema da pregação, mas eu queria falar para você, porque é importante, talvez essa mensagem, o Espírito Santo colocou para o seu coração. Gente, eu sou do interior de Minas, como vocês já repararam pelo meu sotaque, né? Não sou daqui de Belo Horizonte, sou do interior, e minha família sempre mexeu com roça a vida inteira, e não é fazenda não, é roça, viu gente? Porque tem gente que mexe com fazenda, a gente mexe com roça, roça é mais humilde, né? A gente trabalha com roça, e a minha família sempre teve roça a vida inteira, e eu sempre fui um menino meio da cidade, meio moderninho, sabe gente? Gostava de computador, não sei o que e tal, e meu pai olhava e falava assim, tá, vamos pra roça, eu falava, eu não quero roça não pai, quero saber de roça não, mas aí, certa vez eu estava na roça com meu pai, e a casa da roça fica no alto da montanha. E aí a gente estava olhando, aí estava vindo uma nuvem de chuva, e aí eu apontei para a nuvem de chuva e falei assim, pai, está vindo chuva. Aí ele olhou e falou assim, a chuva quando vem daquele lado ali, é porque vai chover mesmo. Eu falei, tem lado a chuva? Ele falou, tem lado a chuva. Tem lado que a chuva vem, passa e não chega aqui. Tem lado que a chuva vem, chega e é daquelas bravas. E eu falei, e essa chuva é o quê? Ele falou, essa é das bravas. Aí eu falei, que bênção, pai. Chuva, né, na roça, sempre é bênção. Ele falou, nem sempre, Tássio. Aí eu falei, por quê, pai? Porque, né, a chuva ajuda a crescer a terra, ajuda a melhorar a terra, ajuda a nutrir a terra e ajuda a crescer os ramos, né? Ele falou assim, tá, deixa eu te explicar uma coisa. Se a terra não está arada, se a terra não está bem semeada, se a terra não está bem plantada, vem a chuva e lava tudo embora. Desce tudo montanha abaixo, ladeira abaixo, vai tudo parar dentro do riacho. Então a terra, para que frutifique, a chuva frutifique de fato, ela precisa estar bem arada, ela precisa estar bem preparada. E senão, a chuva só vem para lavar e levar embora. Então nem sempre a chuva é bênção, porque às vezes a terra não está pronta para receber. E aí eu fiquei pensando naquilo ali, né, meu coração, na hora aquela palavra caiu no meu coração e arou, né, a terra estava ali, e eu parei e fiquei pensando nisso, e é a maior verdade para o nosso coração, e essa palavra eu queria trazer para você que está aqui. Às vezes, o nosso coração não está arado, não está preparado, não está pronto para receber a semente, e aí a chuva vem e leva tudo embora. Às vezes a gente fica clamando por uma graça de Deus na nossa vida, a gente fica pedindo, Senhor me ajuda, Senhor me auxilia, Senhor ouve a minha vontade, olha o desejo que eu tenho no meu coração, olha como eu vou fazer isso, Senhor atende esse milagre que eu estou precisando, cura essa doença, me arruma um emprego, faz essa gravidez acontecer, faz isso acontecer, e a gente reza, e o Senhor olha para a gente e fala assim, mas a terra do seu coração não está pronta para receber esse milagre. Se eu te der essa graça, vai ser como chuva em terra não arada, vai vir a bênção e você vai desperdiçar. Muitas vezes isso acontece na vida da gente, a gente não está pronto para receber a graça que vai vir, e aí a graça vem na nossa mão e a gente deixa ela passar, porque não estávamos com o coração preparado para recebê-la.
Isso é terrível. Quando não estamos prontos para receber a graça, a gente reza e fala, Deus me dá, me dá, me dá. Aí Deus vai dar e a gente não sabe abraçar e se prender àquilo. Eu que lido com jovem, eu vejo isso acontecer demais com os jovens, gente. O jovem fala assim, não, porque é o namoro, meu namoro, eu estou amando o meu namoro, não sei o que dá. Um mês acaba o namoro. Eu falei assim, gente, mas namoro, você não ia casar? Eu falei assim, não sabe. Por quê? Não tem maturidade de coração, preparação para lidar com coisas maduras, sérias. Então vem a chuva, a bênção e lava a terra, leva embora. Então, saiba disso. Essa é a palavra que ali na intercessão veio no meu coração e eu queria trazer para você que talvez seja a palavra da sua vida. Talvez a bênção ainda não chegou no seu coração. Aquele milagre que você está esperando não chegou, porque Jesus está falando assim, se eu mandar agora, não vai ser graça. Se eu mandar esse milagre agora, você não vai saber abraçar isso, acolher, receber e guardar isso como uma graça. Isso vai ser mais perdição na sua vida do que graça. Então, às vezes, Deus precisa preparar e arar o nosso coração, e nós precisamos arar o nosso coração e preparar para que a chuva venha ser graça, para que a bênção seja graça, para que a gente esteja preparado. Tem uma sobrinha, ainda falando sobre isso, uma vez, gente, como eu disse, eu sou cheio das tecnologias, eu adoro coisas de tecnologia, mesmo sendo da roça, eu adoro uma tecnologia, e esse tempo atrás eu tinha comprado um aparelho, um videogame chique, negócio desse tamanhozinho, custou uma fortuna, gente, gastei metade do meu salário para comprar esse negócio, foi embora, gastei, paguei até, estou pagando em prestação o negócio, e aí cheguei, minha sobrinha tinha 4 anos na época, e eu cheguei com o negócio lá na casa da minha mãe, né, que mora no interior, e minha sobrinha estava lá. E ela viu aquilo, né, o olho dela cresceu desse tamanho, né? E ela chegou e falou assim, tio Tássio, deixa eu brincar com isso aí? Aí eu falei, não, o brinquedinho do tio Tássio é muito caro, você ainda não está pronta para brincar com esse brinquedinho que você vai estragar se você for brincar com isso aqui. E é justamente isso, às vezes nós não estamos maduros para as coisas grandes que Deus tem para o nosso coração. Então nós temos que saber acompanhar e receber as coisas que tem dentro do nosso coração, porque nós temos que saber o valor que aquelas coisas têm. Por quê? Porque para minha sobrinha, uma bola e aquele meu aparelho que custou uma fortuna, tem o mesmo valor. Porque a criança não entende o que é valor. A criança ainda não entende que as coisas têm valor. E nós somos crianças na fé, que não entendem o valor das coisas que Deus dá para o nosso coração. Por isso que precisamos estar preparados e ter maturidade para receber a graça na nossa vida. Amém? Essa é só a primeira parte, gente, era só a introdução. Agora a gente chega no tema de fato que eu queria falar para vocês. Caminhar no Espírito e a vida em comunidade. Como é que caminhar no Espírito e a vida em comunidade vão nos auxiliar a continuar vivendo a nossa caminhada na fé? Bem, gente, já contei essa história algumas vezes, quero contar para vocês. Como eu disse, lá no interior eu sou da região de Furnas. Região maravilhosa, infelizmente aconteceu uma tragédia aí recentemente, né? Oremos sempre pelas vítimas dessa tragédia, mas quem conhece sabe que a beleza da região é maravilhosa, né? Que é um lugar que não tem igual, quem já foi lá sabe que as maravilhas de Furnas ali é um negócio espetacular. E a minha família tinha um ranchinho na beirada da lagoa de Furnas, e era o lugar que eu mais amava aí na minha vida, eu tinha paixão por aquele lugar, e assim, como eu disse, sou da roça, a gente nadava no rio, né, gente? A gente ia para o rio, descia para o rio, eu pegava aquelas boias de caminhão, pneu de caminhão, sabe, desse tamanho assim, que você pega a boia, você joga o trem, era uma descida até chegar na lagoa, né? Aí eu pegava a boia do pneu de caminhão, jogava a boia, o pneu ia descendo, rodando, e eu descendo, correndo atrás. A minha mãe falava que eu não gostava de usar, eu não gosto até hoje, né, de usar chinelo. E lá é tudo brita, pedra e tal, e eu descia com as pedras pisando, fincando os trem no meu pé, mas nem via, só chegava na água. No que a boia caía na água, eu já pulava em cima da boia, e ia embora, né, gente, na lagoa lá, ia levando minha mãe do outro lado desesperada, minha mãe assim, ela era mais tranquila, mas ela ficava lá, Tássio, a correnteza está te levando embora, e eu já estava lá no meio do rio, nem vendo o que acontecia. Só que uma coisa que me chamava a atenção ali da região, é que os ranchos todos que ficavam na beirada da lagoa, o nosso ficava mais para cima da lagoa, os ranchos todos que ficavam na beirada da lagoa, tinham piscina. E eu achava aquela coisa mais engraçada do mundo, criança, né, eu olhava para aquilo lá e falava assim, qual que é o sentido disso? O povo tem uma lagoa desse tamanho de rio para nadar, e todo mundo nadando na piscina. Eu olhava para eles e falava assim, que bando de gente trouxa, gente, o que é isso? Vem para a lagoa, gente, vamos nadar aqui na lagoa, eu gosto daqui, olha que imensidão de água, vocês tudo com a aguinha até na canela, gente, vem para cá, vem para dentro da lagoa. Só que é engraçado a gente pensar, que muitas vezes, nós temos medo da lagoa. Por que nós temos medo da lagoa? Porque a lagoa é desconhecida, a lagoa você não enxerga o fundo, a lagoa, você não sabe para onde ela vai te levar.
A lagoa, você não sabe o que está embaixo de você, né? Quem já na lagoa sabe, sente uns trem no pé, você fala assim, ai meu Deus do céu, tubarão, né? Tá chegando aqui. Tubarão que tá nadando aqui na lagoa de Furnas, imagina? Sente medo, todo mundo. Zera um certo medo. O desconhecido, aquilo sobre o qual não temos controle, nos gera medo. Não saber, não ter controle sobre as situações da nossa vida, nos gera medo. E a maioria de nós escolhe, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, vivermos dentro da piscininha. A piscininha é rasa, a gente enxerga o fundo, a gente controla, a gente sabe para onde vai e para onde vem. Nós não temos perigo nenhum de estar ali dentro daquela piscina. E na vida da gente, a gente escolhe ficar na piscina. A gente escolhe ficar no que é seguro. A gente escolhe ficar na onde conhecemos. Nós escolhemos ficar no que é simples, no que é pequeno. E muitas vezes Deus está nos chamando para a lagoa. Ele está nos chamando para ir rumo ao desconhecido. E não tem jeito, gente. O nosso caminho de fé e o nosso caminho de vida, ela é uma jornada rumo ao desconhecido. Pobres daqueles que tentam controlar a sua vida. Gente, há 2 anos atrás, em 2020, nós tínhamos quantos planos, logo que o ano começou, quanta coisa a gente não desejava, quanta coisa a gente não tinha planejado para aquele ano, de repente, mudou, tudo, todos os controles, todas as coisas que a gente imaginava, tudo que a gente achava que tinha controle, veio algo completamente alheio a nós, do qual nós não tínhamos controle absoluto nenhum, e nos tirou completamente da nossa zona de conforto. E nós passamos a viver sob o medo. Viver sob o medo. Só que esse é o grande problema da nossa vida. Porque hora ou outra, o desconhecido chegará até nós. E aí nós temos que escolher. O desconhecido atrai no nosso coração imediatamente o medo. O medo. Só que nós podemos fazer uma escolha de vida, de enfrentar o medo todos os dias. E aí, quando o desconhecido vem, nós já estamos com o coração preparado para enfrentar as dificuldades. Diante de tudo que vivemos, teve gente que surtou da cabeça. E tiveram outras que viveram na tranquilidade. Gente, eu sou muito caseiro, sabe? Não sou muito sair de casa, não. Então, eu só demorei, uns 6 meses depois que eu fui perceber que a gente estava em pandemia, sabe? Gente? Que o povo chegava e falava assim, ei, Tassi, como é que tá ficar dentro de casa o dia inteiro? Eu falei, gente, não é que eu estou ficando em casa o dia inteiro mesmo? Nem percebi, mas para mim estava ótimo, adorava ficar em casa, estava achando tudo uma maravilha, não precisava sair para nada, gente. Estava achando tudo bom. E o povo falou assim, gente, mas e aí, está sendo muito difícil para você? Eu falei, não, está normal, assim, estamos aí dentro de casa, né? Foi, péssimo, né? A gente ficar dentro de casa, eu sou super caseiro, adoro. Mas, para cada forma, para cada situação que vem diante da nossa vida, e a forma como nós lidamos, é que vai dizer como viveremos. Então, gente, 2020 nós tivemos a pandemia, mas a todo momento da nossa vida, a todo momento do nosso caminhar, nós somos desafiados pelo desconhecido. E aí, a forma como nós dizemos sim ou não a esse desconhecido, é o que vai guiar a nossa vida. Sabe por quê, gente? Porque pode não ter sido a pandemia, mas pode ser uma doença, pode ser o desemprego, pode ser uma dificuldade na vida, pode ser uma briga familiar, pode ser alguma coisa da qual nós não tenhamos controle. Tudo que é desconhecido nos amedronta. E nós temos que escolher se viveremos com este medo escondidos ou se enfrentaremos as dificuldades. Seremos jogar o nosso coração dentro da lagoa ou se ficaremos eternamente molhando só os joelhos na nossa piscininha, no nosso raso. E o Espírito Santo de Deus, esse do qual vocês ouviram falar agora, esse do qual vocês experimentaram agora, é o que nos guiará diante dessas circunstâncias, diante dessas situações. Mas, uma frase que eu gosto muito, é a seguinte: a partir de hoje, a partir de agora, no momento em que acabar a missa aqui, encerrando esse seminário, tudo continua como era antes, menos você. Quando você sair de dentro dessa igreja, tudo continua como era antes, menos você. É a forma como nós lidamos com o mundo que muda o mundo. Às vezes nós queremos coisas extraordinárias e fatores externos que vão mudar a nossa realidade, mas a nossa realidade é principalmente mudada pela ação do Espírito Santo naquilo que nós fazemos e naquilo que nós trabalhamos. E às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida, porque é a única forma dele nos chamar. As pessoas gostam de fazer poesia,
E os poetas, eu não sou nada culto, gente, eu sou assim, desse jeito que eu sou assim. Não tem nada de cultura, mas o que eu tenho para dizer é que as pessoas adoram poesia. E a poesia, as pessoas dizem assim: aproxima-se de Deus pela dor ou pelo amor. Mentira! Mentira, gente. Aproxima-se de Deus pela dor. Esse povo que fala que se aproximou de Deus pelo amor, não conheci ninguém até hoje. Normalmente, quando você chega assim, a pessoa que se aproxima de Deus é aquela que sentou lá no fundo da igreja do seminário e chorou o seminário inteiro. É aquela pessoa assim que veio aqui e se acabou de chorar. Você, nossa senhora, é só pela dor. É só aquilo que nos desestabiliza. É só aquilo que tira o nosso coração. Porque nós somos muito ingratos diante da graça de Deus. Nós somos muito ingratos com as bênçãos que Deus faz na nossa vida. Na maioria das vezes nós somos ingratos. Eu, uma época, trabalhava lá numa igreja, e uma das minhas responsabilidades era receber os pedidos de intenção para a missa. E aí eu ia anotando esses pedidos de intenção para a missa. E enquanto eu ia anotando os pedidos de intenção para a missa, era assim, era uma igreja famosa aqui de Belo Horizonte, então assim, recebi um monte de pedido, pedido de sétimo dia, pedido de não sei o quê, pedido de bênção, pedido de não sei o quê, pedido de... Era assim, 5 folhas de pedido. Aí chegava na hora da ação de graças, tinha 3 nomes. 5 folhas de pedido, 3 ação de graças. Ação de graças porque conquistei não sei o quê. Nós somos os leprosos, que 12 recebem a graça, 1 volta para agradecer. Nos momentos de alegria, de euforia, a gente não reza, a gente não se alegra, a gente não lembra de falar com o Espírito Santo que aquilo ali foi graça dele. Agora, quando a dor vem, primeiro lugar que a gente vai é na igreja. Primeiro lugar que a gente vai, precisa estar lá com o joelho no chão, rezando. Aí vem a graça, valeu Jesus. Faz igual jogador de futebol quando entra no campo, né? Obrigado, Jesus, agradecido. É assim. Mas na hora que precisa, gente, haja terço, haja graça, haja novena, haja tudo que quer acontecer. E na maioria das vezes, gente, a graça de Deus vem de maneiras, e as respostas de Deus vêm de maneiras que nos tiram completamente do chão, e maneiras que fazem com que nós compreendamos o que é a vida de fato. Gente, se tem uma coisa que Deus quer para você, para a sua vida, que no final da sua vida é que você chegue no céu. É a coisa que Jesus mais deseja para você. Jesus olha para você e fala: nossa, mas eu quero demais que esse meu filho vá para o céu. Esse meu filho tem que ir para o céu. Só que às vezes a única forma que nós vamos ter de compreender o que é o céu é através dos sofrimentos e da roda do viver que vai esmagando a gente. E Deus sabe disso, por isso que Ele permite. Aí Ele deixa e fala assim: se eu deixar esse povo ter só graça, vai chegar lá na frente, não tem céu. Aí é a pior coisa que pode ter na vida, né, gente? Melhor passar uma vida inteira de sofrimento, acordar e falar: Jesus, graças a Deus. Ou do que dormir no último sono e falar: eita, tá quente demais aqui. Ninguém quer, né? Viveu só na glória. A gente quer o céu, e Deus quer o céu para nós. Deus deseja que alcancemos o céu. Deus deseja o céu para nós, e Ele quer mostrar para a nossa vida que o céu é a coisa mais importante. Tem uma coisa que vou contar para vocês. Recentemente, antes da pandemia, eu perdi meu pai. E foi um dos momentos que mais me explicou o que é a graça e a conversão de Deus. Nós estávamos no velório do meu pai, e a minha irmã, durante a doença do meu pai, que foi um câncer muito agressivo, a minha irmã fez tudo quanto é novena que vocês podem imaginar. Rezava. E ela falava assim: papai vai sair dessa, papai vai sair dessa, papai vai sair dessa. E eu lembro da última vez que eu cheguei, foi logo quando o meu pai, uma semana foi o processo. Eu estava aqui em Belo Horizonte, cheguei lá em Passos de novo, e aí foi uma semana o processo até meu pai falecer. E eu cheguei, e aí chegou uma tia minha, lá no hospital, e ela falou assim: Tássio, você que é da igreja, você vai precisar ajudar aí. Aí eu falei assim: o que está acontecendo? Eu falei assim: seu pai não está bem? Seu pai não está bem, mas ninguém aceita que ele não está bem. Eu falei: eu sei que ele não está bem. Eu falei assim: mas ninguém aceita que ele não está bem. E é muito difícil quando a gente tem que pensar no processo de que essa vida acaba. Infelizmente, que meu pai, esses dias para trás eu vi um senhorzinho andando, era a cara do meu pai. Eu falei: gente, olha, o senhor devia ter uns 90 anos. Eu olhei e falei assim: era meu pai, podia ter sido meu pai, como eu gostaria que fosse meu pai. Mas não foi, porque o processo dele foi ali. E aí, no velório dele, logo depois que colocamos o caixão no túmulo, a gente estava lá, minha irmã chorando muito, minha mãe chorando muito, todo mundo chorando muito, e eu também, né, aos prantos, abado, não conseguia nem pensar direito. Só que aí o que eu fiz? Eu peguei uma rosa,
Foi uma moção do Espírito Santo. Eu peguei uma rosa da coroa de flores dele e entreguei para minha irmã. E aí no que eu entreguei, minha irmã desabou. Aí eu falei assim, nossa senhora, eu não devia ter feito isso, né? A minha irmã já está mal, eu deixei ela mais mal ainda. E aí eu olhei para a Thalita, para minha irmã, e falei assim, Thalita, o que foi? Aí ela falou assim, Tássio, eu entendi. Aí eu falei, o que, Thalita? Eu falei assim, Tássio, eu estava fazendo a novena das rosas de Santa Teresinha. E eu falei, sério, Thalita? Ela falou, para quem não sabe, a novena das rosas de Santa Teresinha, você faz a novena de Santa Teresinha, e a tradição indica que quando o seu pedido for para ser atendido, você vai ganhar uma rosa de alguém. Essa é a tradição da novena de Santa Teresinha. E aí, rezando, minha irmã rezando essa novena, ela falou assim, hoje é o último dia da novena de Santa Teresinha. E eu falei, Thalita, qual que era a intenção da novena de Santa Teresinha? Ela falou assim, que o nosso pai ficasse bem. Aí ela falou, agora eu entendi o que é ficar bem. Ele está muito melhor do que nós. Ele se encontrou na graça. E o meu pai era um homem santo, gente. Se encontrou na graça, se encontrou com Deus, se encontrou com Jesus. Ou seja, a nossa concepção do que desejamos e de onde desejamos chegar nessa vida é muito curta e muito pequena. O desejo real é que no final da sua caminhada de vida, você chegue ao céu. É isso que temos que desejar no nosso coração. O resto dessa vida, gente, é bobagem. O resto passa. E nós temos que desejar a Deus. Nós temos que desejar a Deus porque Ele é a vida. Eu não vou a Deus para eu ter uma vida melhor. Eu vou a Deus porque Ele é vida. Então não faz sentido viver fora dEle. Então às vezes a gente reza pedindo que Ele nos cumule de bênçãos, de graças, nos cumule de dinheiro, de fama, de poder, de sucesso. Mas eu te falo, meu irmão, minha irmã, aonde isso vai chegar na sua vida? Será que se Ele te der isso que você tanto busca, isso vai te aproximar ou te afastará dEle para sempre? Será que as perrengues que você está passando aí na sua vida, será que todas as dificuldades que você está vivendo, será que não são a obra que Deus tem para santificar o seu coração? Será que não somos sinceros o suficientes para olhar para a gente, e eu olho para o meu coração e eu faço assim, eu rezo assim, porque, gente, às vezes a gente é tão pobre, passa por umas pobrezas tão grandes na nossa vida, que tem vezes que eu rezo, eu falo assim, o único jeito de eu ser bem sucedido na minha vida é ganhando na Mega Sena, né? Porque não tem como eu ser bem sucedido por mim mesmo, porque é muito difícil trabalhar e viver essa vida, né, gente? E aí tem vezes que eu rezo, eu falo assim, Jesus, me faz ganhar na Mega Sena, nem jogo, me faz ganhar na Mega Sena, Jesus, me deixa ganhar, eu vou falar, nossa, eu vou ser bom demais, eu vou ajudar demais, vou ser voluntário, vou viver o dia inteiro na igreja, eu não vou precisar preocupar com mais nada na minha vida. E Jesus está olhando, tá, se eu te der dinheiro para você ganhar na Mega Sena, se você ganhar, primeiro, se você for jogar na Mega Sena, se você ganhar na Mega Sena, tá, você vai se perder. Não posso te fazer isso não, meu filho. Não posso te dar essa graça não, porque você, meu filho, dinheiro na mão é vendaval, você vai se perder rapidinho. Então, não posso te dar essa graça, tá? Não posso te dar essa graça. E são diversas graças que às vezes Deus não nos concede no nosso caminhar da vida, porque se Ele nos der aquilo, é a chuva na roça. Lava e vai tudo embora. A bênção passa, a graça passa, e a gente vai se perder. Então nós temos que compreender que o nosso destino final, a nossa caminhada final, o lugar final do qual precisamos chegar na nossa vida, é no céu. Esse precisa ser o nosso objetivo. E para isso, nós temos que caminhar no Espírito Santo. E não é fácil, gente. Caminhar no Espírito Santo não é fácil. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus vai trabalhando. Quem é que já tem um tempinho mais de caminhada de igreja? Levanta a mão aí para eu ver como é que vocês estão. Ei, galera do sufoco, sejam bem-vindos. Pessoal que sabe como é que é, gente. Quando a gente se aproxima de Deus, nós damos uma certa liberdade para Deus poder fazer aquilo que Ele quer na nossa vida, né? Então, às vezes, Ele não vai fazer e Ele vai falar assim, você tem que compreender, porque você é o mais próximo, então você tem que estar ali perto. Conta-se que Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa da igreja, né? Certa vez ela era responsável por fazer compras da igreja, do convento que ela morava. E aí ela fazia essas compras no convento e voltava com a carrocinha, né, com a charrete dela, de volta para o convento. E aí certa vez conta-se que ela estava voltando e começou uma chuva, igual essa que está chovendo aqui agora há pouco, torrencial. Choveu, e de repente quando Santa Teresa olhou, estava os mantimentos rolando ladeira abaixo, estava tudo, a carroça atolou, e aí a roda saiu para o lado, e Santa Teresa sozinha, e ela desesperada, e ela era uma santa mística, ela tinha visões de Jesus. E aí Santa Teresa olhava e desesperada, e colocava a mão na cabeça e falava assim, Jesus! Aí Jesus apareceu. Imagina que bênção, gente. Na hora que a gente fala, Jesus! Ele, oi? Pois não?
Santa Teresa. É. Se isso não está acontecendo com a gente ainda, a gente não chegou no nível de Santa Teresa ainda. E aí Santa Teresa, Jesus! E aí Jesus apareceu, pois não, Teresa. O que eu posso te fazer? Jesus glorioso, né? A chuva, né? Nem molhava ele. Jesus apareceu, pois não, Teresa, o que está acontecendo? Ela, Jesus, eu só quero chegar no convento, Jesus. Eu só quero levar essas coisas que eu preciso levar, Jesus. Me ajuda. Eu só quero, sabe, que as coisas sejam mais fáceis. E aí Jesus olha sorrindo para Teresa e fala assim, Teresa. Quando Jesus fala o nome 2 vezes, pode olhar isso na Bíblia. Quando Jesus fala o nome 2 vezes, você pode saber que vem bronca por aí. Ele fala, Marta, é porque o bicho vai pegar. Quando ele chama 2 vezes, é porque ele está bravo. Teresa, eu acho que ele fala comigo o tempo inteiro assim, Tássio. E aí, Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. E aí Teresa olha para ele e fala assim, por isso o senhor tem tão poucos. Jesus, alivia. Ajuda, a gente só quer caminhar. Mas Jesus sabe que os sofrimentos, as dificuldades, são aquilo que nos levam rumo ao céu, se nós colocamos a ela a visão necessária. Quando nós abraçamos as dificuldades, quando nós amamos o nosso sofrimento. E pode parecer um absurdo quando você fala amor ao sofrimento, mas eu te falo uma coisa que Bento XVI, o Papa Emérito fala, ele fala que deu branco aqui na frase agora, gente. Bento XVI fala que o sofrimento é o lado de dentro do amor. Olha que coisa bonita. O sofrimento é o lado de dentro do amor. Você que já passou aí, já é casado há mais tempo, já sabe como é que é a vida, já enfrentou, já criou filho, já criou neto, já sabe como é que é. Você sabe que o amor, no começo, é aquela coisa, né? O fogo que queima, novamente a poesia, né? O amor é um fogo que queima e não se vê. Nossa, que coisa maravilhosa, Vinícius de Moraes, queimando meu coração, é isso que é o amor. Aí passa o tempo, né, gente? E aquilo que parecia só uma dificuldade, aquilo que parecia só um detalhe, quem é que é casado? Levanta a mão, meu bem. Então você já sabe o que eu estou falando. Quem é que é casado já sabe. Aquilo que antes parecia só um incômodozinho no seu marido, na sua esposa, de repente, passa uns anos, você fala assim, são 8.600 horas, 8.600 horas de pedido para você não deixar a toalha molhada em cima da cama, querido. É assim a vida. O lado de dentro do amor é o sofrimento. Por quê? Porque Jesus nos ensinou o lado de dentro do amor. Dentro da chaga aberta de Jesus era o sofrimento, porém aquilo era de fato o amor. Jesus nos ensinou o que é o amor quando mostrou que o amor é uma caminhada de sacrifício. Sacrifício, um calvário, mas um calvário cheio de alegrias por saber que você pode ajudar outras pessoas a irem ao céu. E é esse o nosso chamado, levar outras pessoas ao céu, e todo sacrifício é válido quando o céu é o nosso objetivo, gente. E aí tudo muda, quando a gente coloca essa perspectiva na vida, tudo muda, sabe por quê? Porque você vai olhar para o seu marido, você vai olhar para ele e falar assim, eu quero que esse homem aqui vai para o céu, eu quero que essa mulher aqui vai para o céu, e tudo que eu desejo é que essa pessoa vá para o céu, então eu abro mão de tudo para que essa pessoa vá para o céu, porque Deus nos livre, gente, imagina, que coisa horrível a gente chegar no céu e descobrir que as pessoas que nós amamos não chegaram lá. Por isso que eu vejo a vida como comunidade tão importante, porque quem quer estar no céu sozinho? A gente quer que todo mundo que a gente ama vai para o céu junto com a gente, mas será que vivemos levando as pessoas ao céu junto com a gente? Ou será que nós somos inferno na nossa vida, na vida dos outros? O que somos na vida dos outros, como somos na vida dos outros? E Jesus, esse Espírito Santo que vocês receberam, é o que nos faz amáveis, é o que nos faz ir adiante, transformados pela presença do Espírito Santo. Mas como eu disse, você vai sair aqui desse seminário, tudo vai continuar igual, quem vai mudar é você.
Quem vai escolher é você. Quem vai decidir como quer que a vida seja é você, gente. E a vida vai ser difícil, às vezes. Talvez você, esposa, veio aqui sozinha lá, aqui nesse seminário. Você vai chegar na sua casa, seu marido vai estar lá, assistindo futebol, com os pés em cima do sofá, que você já pediu 350 vezes falando que o sofá é novo. Que você pagou uma fortuna na Tokstok naquele sofá. Você falou já 1000 vezes para não botar o pé em cima do sofá. Seu marido vai estar lá com o pé em cima do sofá. Você vai chegar em casa, ele vai olhar para sua cara, vai abaixar dois trenzinhos do volume do futebol assim. E aí onde você estava? Você fala assim, na igreja. Ele, Os maridos só respondem assim, né? Estava na igreja. E aí, né, como ele vai ter assim, você passou um tempo em seminário, né, ele não vai querer acabar o assunto aí. Ele vai falar, e foi bom? Aí, gente, você que está numa caminhada de vida, recebeu o Espírito Santo, a vontade que dá, o Espírito Santo sopra no seu coração, a vontade dessa é colocar o cara na ponta do pé assim, e já fazer um ajoelha, que eu vou orar por você agora. Eu vou transformar essa casa. Uma vez, gente, eu conversei com um casal, e aí o casal veio falar pra mim, falou assim, tá, essa situação lá em casa tem dia que não tem, que fica insustentável. Eu falei assim, por quê? Esse dia pra trás acordei, 3 horas da manhã, num susto, tava ela no escuro, com água benta jogando em mim, rezando o terço. O marido quase infartou, se eu tive um troço, tava ela lá, no escuro, senti um trem caindo assim, falei, que é isso, tá chovendo, goteirando aqui dentro de casa. Não, é água benta que ela tava jogando, não sei. Eu falei, meu amigo, mas se ela recorreu à água benta, a situação da sua casa tá boa, não. A situação não tá boa, não. Se ela precisou jogar água benta em você, a situação da sua vida não tá boa, não, meu amigo. Você precisa trabalhar melhor aí. Mas aí a vontade que dá, né, quando a gente chega, quando a gente experimenta, quando a gente vive a presença do Espírito Santo, a vontade que a gente tem é isso, é de converter o mundo imediatamente. A gente quer falar para o mundo, para Deus e o mundo, e falar assim, Jesus Cristo está vivo, experimenta o Espírito Santo. Mas sim, não custa nada andar com a aguinha benta, a gente jogar de vez em quando. Chegou num lugar, só esse clima aqui não tá bom não. Eu tenho um sprayzinho de água benta. Gostou do ambiente, tá? Adorei. Adorei. Mas enfim, é um sacramental muito importante, inclusive para carregarmos conosco. E aí, precisamos saber levar o Espírito Santo para os locais aonde vamos. Precisamos saber pedir o Espírito Santo para os locais aonde vamos. E precisamos saber que cada coração recebe a graça de uma maneira. Cada pessoa vai receber a presença de Deus de uma maneira, e não adianta desejarmos que todos recebam da mesma maneira. E talvez você não saiba ainda a forma como o Espírito Santo falou ao seu coração, mas Ele está falando. É engraçado porque quando a gente vem aqui no seminário de vida do Espírito Santo, né, às vezes assim, você estava ali numa pregação aqui, às vezes do seminário, uma pregação muito bonita, aí está a Filó falando, a Filó está falando, de repente você está olhando para a Filó e falando, a Filó falando umas coisas bonitas, você está olhando para a Filó, de repente você olha assim, aí você distrai para cima, assim, você olha, que isso acontece com todo mundo, né, gente, com todos nós, né, a gente, o nosso foco de atenção é muito rápido, 5 minutos a gente perde, volta de novo, né, então aí você está lá sentado, de repente você está olhando, aí você olha para a luz, você, fala assim, aí você olha para o Cristo, fala, nossa, que Cristo bonito, gente, olha, Espírito Santo ali, esse detalhe, né? Aí quando você volta para o lado, está todo mundo chorando. Aí você fala assim, o que eu perdi? A graça passou, o Espírito Santo voou, assim, você estava olhando para cima, o Espírito Santo, ué, não passou em mim. Perdi a graça. Mas nós precisamos abraçar essa presença do Espírito Santo na nossa vida e compreendermos que cada pessoa tem o seu tempo e nós temos o nosso próprio tempo, que nós precisamos saber o tempo do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na nossa vida e a forma como Ele vai fazer, porque como eu disse para você, a chuva vai vir em determinado momento, mas a sua terra do coração precisa estar arada para que você receba a graça. Porque senão você pode viver a sua vida inteira e Deus está dando graça para você, Deus está dando graça para você, mas aquelas graças não te santificam, porque o seu coração não está pronto. E Deus deseja, o que Deus mais quer? Que você vá para o céu. É o que Ele quer para a sua vida. Ele não quer mais nada. Ele não quer que você seja rico, famoso, poderoso, inteligente, não quer nada na sua vida. Ele quer que você vá para o céu.
Só isso. Esse é o desejo do coração. Então nós temos que estar atentos à graça de Deus. E atentos especialmente aos puxão de orelha que Deus dá para a nossa vida. Esses são os mais importantes, né, gente? Porque quando Deus chama a atenção, a gente não quer ouvir, não. Porque aí a gente vem para o seminário de vida do Espírito Santo, aí a gente vem para a igreja, aí o padre Alexandre, Moninha está aqui pregando, aí a Moninha vai dar uma patada, e ela fala assim, porque tem gente aqui que precisa mudar nisso. Aí a gente olha e fala, nossa, eu sei exatamente quem tinha que estar ouvindo essa palestra. Tem uma amiga minha que, essa palavra, a amiga, a Moninha falou uma coisa aqui agora que você precisava ter ouvido. Nossa, você precisava ter prestado atenção aqui. Aí a Moninha falou outra coisa, porque tem gente aqui vivendo na fofoca. Aí a pessoa fala assim, nossa amiga, eu ouvi aqui, você precisava estar aqui. Você precisava estar aqui, amiga, você não sabe. Aí o pregador vem aqui e fala, Deus está derramando uma graça sobre a sua vida. Sou eu. Graça eu quero. Graça é para mim. Espírito Santo quer curar uma pessoa, eu nem espero o pregador acabar de falar. Prega, já toma a graça, já toma posse da graça. O Espírito Santo quer curar aqui uma pessoa, eu. Já toma a graça, é tudo para si. Quando é graça é para si. Agora quando é a bronca, nossa, eu tenho uma pessoa, nossa, essa pessoa precisava tanto estar aqui. Nossa, não acredito. Aí sempre é para o outro, né? Nós precisamos estar atentos a essa ação do Espírito Santo, para a graça e para a chamada de atenção. Porque nós não somos perfeitos, nós somos o primeiro a precisar estar ouvindo. Se o Espírito Santo colocou você aqui, é porque você precisa estar escutando essa palavra. E às vezes a gente olha e fala, não, mas eu não faço isso não. Sei, viu? A gente sempre fala para os outros. Temos que estar preparados. Temos que estar abençoados, temos que estar na presença do Espírito Santo para tudo que Ele deseja fazer em nosso coração, para tudo que Ele deseja transformar em nosso coração, para as mudanças necessárias que Ele tem para fazer dentro do nosso coração. Deus tem infinitas graças para ofertar à sua vida, Deus tem infinitas bênçãos para derramar sobre o seu coração, mas você precisa estar atento à graça que vem, você precisa estar preparado para a graça que vem. Você precisa estar com o seu coração na caminhada do Espírito Santo, vivendo na graça do Espírito Santo, no amor do Espírito Santo, e sendo aquilo que o Espírito Santo te chama. Esses dias para trás uma pessoa me perguntou assim, falou, Tássio, dá um conselho? Eu falei, claro. Ela falou assim, como é que a gente faz para ser mais humilde? Aí eu falei, seja. Ela falou, não, mas um conselho prático. Eu falei, seja. Ela falou, mas não, mas eu queria que você me desse, tipo assim, né, o Espírito Santo vai agir. Eu falei, não, é ser. Não tem muito o que ser, não. Eu quero que o Espírito Santo me ajude a ser mais paciente. Seja. Espírito Santo me ajude a viver uma vida mais santa. Viva. É simples. É uma palavra só, faz. Nós ficamos esperando, muitas vezes, virtude, gente. Virtude, ela é uma união de esforço mais graça. Esforço mais graça, ou seja, parte de um esforço nosso e a ação da graça do Espírito Santo sobre o nosso coração. Mas na maioria das vezes a gente só quer a graça do Espírito Santo, né? Então a gente fala assim, Jesus, eu quero ser mais paciente com a minha filha. Cala a boca, menino! Seja. Eu quero ser mais dócil. Seja. Viva aquilo que você deseja viver. Não existe outro segredo, é o esforço. É no momento em que alguém te fala atravessado, que te olha torto, você faz... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. É guardar no coração, é saber viver a paciência, é saber viver a humildade, é saber viver a virtude. E a comunidade nos ensina a viver as virtudes e as comunidades, os testemunhos, as palavras, estar aqui. E gente, não existe outro jeito, você precisa viver uma vida em comunidade, porque aqui nós temos as palavras que nos incentivam, vemos as pessoas que nos incentivam, porque quando eu vejo, às vezes o meu coração, gente, eu estou passando por tanta tribulação, tanta dificuldade, eu falo, nossa Jesus, que vontade de parar tudo, e eu vejo uma pessoa da comunidade, a Moninha, eu vejo as pessoas que estão aqui caminhando há tanto tempo, eu falo, gente, vamos, vale a pena, temos que continuar seguindo, ver o exemplo, ver as pessoas, porque todo mundo, gente, a vida em comunidade, ela traz certas coisas para a gente, que a oração particular não traz, porque lá na nossa casa, e não adianta a gente querer simular, sabe, gente? Eu falo para vocês, a primeira vez que eu saí do seminário de vida do Espírito Santo, eu achei que a minha casa ia ser o novo seminário de vida do Espírito Santo, quase abri lá, seminário de vida do Espírito Santo na casa do Tássio, porque eu queria que fosse seminário de Espírito Santo fosse na minha casa, depois que eu saí do primeiro seminário, porque eu falei assim, eu quero fazer tudo igual.
Aí o que eu fazia? Eu chegava na minha casa, dava play na pregação da Moninha, aí eu escutava a pregação da Moninha, eu falei assim, porque eu queria fazer igualzinho, porque eu achava que eu falei assim, dentro da minha casa tem que ser igualzinho, era lá no seminário, porque senão eu não vou conseguir rezar. Aí depois botava uma música de oração, aí colocava a música de oração, aí depois botava um trem do fogo, vem Espírito Santo, botava um dentro da minha casa, sozinho, dançando de um lado para o outro. E eu falava assim, mas não está funcionando, não está igual, não está a mesma coisa. Mas é isso, dentro da nossa casa, a experiência da oração particular é uma experiência que você vai ter lá dentro da sua casa e você vai descobrir a forma como se reza dentro de casa. É uma oração completamente diferente da oração que se faz em comunidade. O que você experimenta aqui, a forma como você experimenta aqui, é completamente diferente do que você vai experimentar em outros lugares. E só a comunidade te oferece frutos que às vezes a oração particular não vai te oferecer. Todos precisam da comunidade para chegarem ao grau de santidade, porque nós vamos aprendendo sobre a igreja, aprendendo a caminhar mais, vendo os exemplos, aprendendo a viver com pessoas que nos santificam, porque às vezes você fala assim, nossa, eu estou passando por esse problema, a gente gosta muito de achar que a gente é muito especial, né, gente? A gente gosta de uma visão particular especial, né? Sempre que às vezes eu rezo, eu falo assim, nossa, Jesus, porque isso que eu estou passando, ninguém passou, Jesus não passa, desde que o mundo é mundo, meu querido, então, está todo mundo passando pelas dificuldades que você passou. A comunidade nos ensina, as pessoas nos ensinam, as pessoas chegam para mim e falam, eu vivi isso que você está vivendo, eu sei o que você está passando, me dá um abraço, eu também passei, eu vivi, eu superei, eu experimentei, eu caminhei, eu cheguei. Não é fácil caminhar na fé, não é fácil caminhar no Espírito, mas é um desejo que precisa ser constante na nossa vida. Gente, caminhar por nós mesmos, pelas nossas forças, nós vamos cair, nós vamos nos perder, nós vamos ser enganados pelos nossos próprios desejos, porque ora a gente acha que é uma coisa, ora a gente acha que é outra. O nosso coração é muito fraco e muito frágil, por isso precisamos da comunidade, precisamos da vida no Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos dizer para onde devemos ir, como devemos ir e o que devemos fazer e como devemos fazer. Deixa eu ver meu tempo aqui, como é que eu estou de tempo, Dani? Estamos aí, né? Estamos aí. E nós temos, gente, que clamar sempre a presença do Espírito Santo. Clamar sempre. Claro que na sua casa você vai clamar de um jeito, aqui na igreja você vai clamar de outro. Mas precisamos estar sempre clamando a presença do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem. Só que, quando ele vem, o Espírito Santo tem uma tendência de mexer onde a gente não quer que ele mexa. Porque assim, a gente convida, é igual quando a gente arruma a casa, a gente fala assim, não, eu vou receber uma visita hoje, só que minha casa está uma bagunça. Então eu vou trancar tudo no quartinho aqui, todas as bagunças, as roupas que tem para lavar, vou botar tudo aqui dentro do quartinho, deixo tudo aqui e eu chamo a visita para vir para minha casa. Aí a visita chega e fala, e nesse quartinho? Esse quartinho não, esse quartinho aqui é o quartinho do Tássio, não pode entrar. O Espírito Santo chega na nossa vida e ele fala assim, eu quero mexer no seu coração. E você fala, Jesus, meu coração está aberto, meu coração está pronto, vem Espírito Santo, ótimo, eu quero entrar no quartinho não, Espírito Santo. Tem um coração inteiro para você rondar aí. Para que você quer tocar na ferida? Para que você quer arrumar a bagunça do meu coração? Porque todo mundo, gente, tem aquele quartinho do coração que ninguém põe a mão, nem o Espírito Santo a gente deixa chegar. Nem o Espírito Santo a gente deixa encontrar, porque é aquele que a gente guarda todos os nossos pecados, o nosso podre, o nosso ruim, as nossas dificuldades, o Espírito Santo está ali. Mas se eu não entrar no quartinho, não tem como eu fazer mais nada na casa, porque é do quartinho que parte a mudança, não é do resto da casa. Eu não quero estar na sala, eu quero estar na casa inteira, e se eu não posso entrar no quartinho, não tem jeito de eu mudar o seu coração de fato. E nós temos que permitir que o Espírito Santo faça, que o Espírito Santo haja. A gente não pode chamar o Espírito Santo para vir visitar o nosso coração e botar a vassoura atrás da porta. Não tem jeito, o povo antigo fazia isso, né? Quando queria que a visita fosse embora, colocava a vassoura atrás da porta. A gente não pode chamar o Espírito Santo e botar a vassoura atrás da porta. Nós temos que chamar e falar, faz, é tudo seu. Muitas vezes a gente acha que quando a gente clama o Espírito Santo e pede para que ele venha com a gente está chamando o Espírito Santo para ser o nosso piloto aqui, ajudar, ser o motorista do lado, né? A pessoa que vai ficar do nosso lado, o copiloto. Espírito Santo, eu quero que você seja o copiloto da minha vida. O Espírito Santo fala, eu não quero ser o copiloto da sua vida, eu quero ser o piloto. Quem vai andar no banco de cá é você, eu que vou dirigir, eu que quero dirigir, eu que quero estar na lagoa rumo ao desconhecido, porque você sempre vai pedir o caminho que você conhece, e eu quero te levar para o desconhecido.
É literalmente o nosso GPS. É o GPS. Esse aqui, ó, Jesus, GPS. É o GPS, Jesus que vai nos guiar. Jesus que vai dizer, vire à direita, entre à esquerda, siga em frente. E a gente vai, erra o caminho e fala, recalculando rota. O tempo todo, Jesus está recalculando a nossa rota, para caminharmos, para seguirmos adiante, para irmos rumo à presença do Espírito Santo, caminhando com Ele todos os dias e clamando a presença do Espírito Santo. Ô Moninha, já contaram a história do Asterix e do Obelix aqui? Ainda não, né? Pode? Não, é só para saber se já contaram. Não contaram? Quem aqui conhece Asterix e Obelix? É uma história muito bacana, né? Não sei se vocês já viram. É um quadrinho, tem até um filme, muito legal. O Asterix e Obelix, o que acontece? Eles são ali nórdicos e eles têm uma fórmula mágica. O que é a fórmula mágica? Toda vez que eles precisam enfrentar uma batalha muito difícil, o mago deles, lá, o mágico, ele tem um caldeirão que ele cozinha uma poção mágica. E aí todo mundo do exército do Asterix e do Obelix toma a poção mágica e eles ficam super fortes e partem para a batalha e ganham de todo mundo. Então todas as vezes que eles tomam a poção, eles conseguem vencer a batalha. Só que o Asterix, o Obelix, aconteceu uma coisa. A mãe dele estava vendo o caldeirão sendo cozinhado quando ele era, né, criancinha, bebezinho. Enquanto ela estava olhando o caldeirão, sem querer, escorregou e ele caiu dentro do caldeirão. E aí o que aconteceu com ele? Ele é forte o tempo inteiro. Todo o tempo ele é forte, então ele não precisa beber a poção, porque ele está sempre forte, então ele vence os inimigos dele a todo tempo, por quê? Porque ele está sempre forte, então quando todo mundo está bebendo a poção, ele já está lá enfrentando a batalha e ganhando de todo mundo. O Asterix não, o Asterix precisa sempre estar bebendo a poção. E o nosso erro na nossa caminhada de fé é a gente achar que é Obelix, que a gente caiu na poção do Espírito Santo aqui agora, caímos na moção do Espírito Santo aqui no Seminário de Vida do Espírito Santo, experimentei a graça de Deus, agora eu posso ir embora e nunca mais voltar. Por quê? Porque eu já experimentei, estou super forte, pronto, bacana. Mas nós somos Asterix, que precisamos beber todos os dias. Precisamos experimentar a igreja todos os dias. Precisamos experimentar Deus todos os dias. Se você não viver essa caminhada de fé, experimentando todos os dias, você vai enfraquecer. E aí daqui a um tempo, passa. Antigamente acontecia isso muito em seminário de vida no Espírito Santo, sabe, gente? Tinha sempre a pessoa que vinha todo o seminário de vida no Espírito Santo, sentava no mesmo lugar do seminário de vida do Espírito Santo, e ela sentava no mesmo lugar, e aí o pregador estava aqui fazendo um momento de cura interior, e aí o pregador falava assim, Deus está curando alguém em relação a isso, e a pessoa, sou eu, chorava. Passava um ano, a pessoa voltava, estava sentada no mesmo lugar, o pregador falava, Deus está curando alguém aqui disso, sou eu. Ano após ano, era a mesma cura, o mesmo fui curado, mudei de vida, transformei, no ano seguinte, estava lá de volta com as mesmas coisas, com as mesmas questões, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Por quê? Porque bebeu uma vez da fórmula e foi embora. E como eu disse para vocês, a mudança parte de um esforço mais graça. Deus deu a graça, agora vamos partir para o esforço, para que você seja mudado, para que você seja curado, para que você deseje. Porque não adianta nada você clamar pela mudança na sua vida, você clamar pela transformação na sua vida e não buscar isso de fato dentro do seu coração. Não buscar de fato a mudança dentro do seu coração. Por fim, queria dizer para vocês, no Pentecostes, quando aconteceu aquele momento em que Maria estava com os apóstolos rezando, pedindo a presença do Espírito Santo, os apóstolos, gente, eles eram covardes, eles eram medrosos, eles tinham visto Cristo ressuscitado, eles tinham se encontrado com Cristo ressuscitado, porém, a Bíblia é muito específica, eles reuniam-se a portas fechadas, porque tinham medo. Eles se encontraram com Jesus, eles estavam com Jesus, mas eles tinham medo. E aí de repente, no cenáculo, rezando, pedindo a presença do Espírito Santo, algo transformou aqueles homens, e eles saíram e deram a sua vida pelo Evangelho. A presença do Espírito Santo, o fogo que desceu sobre eles, fez com que homens medrosos dessem a sua vida por amor a Cristo.
mas antes reuniam-se a portas fechadas. Hoje, nesse seminário, você foi convidado a não estar mais com as portas fechadas, mas estar com a sua vida aberta para santificar o mundo ao seu redor. Talvez você não tenha sido chamado, meu irmão, minha irmã, para uma vida extraordinária, de grandes feitos, de grandes transformações, mas cabe a você mudar as pessoas ao seu lado, cabe a você mudar a sua família, cabe a você mudar qualquer um com quem você encontre, cabe a você ser esta presença do Espírito Santo, transformadora, mas para isso não pode haver medo, não pode haver medo, é necessário jogar-se na lagoa e seguir, sair da piscina do conforto. Gente, é muito interessante, como é que as pessoas hoje têm medo de falar de Jesus? Quem é de igreja tem medo de falar de Cristo, tem medo de falar de Jesus, e às vezes tudo que aquela pessoa precisa ouvir é sobre Cristo. E a gente que está nessa caminhada sabe, tem hora que Jesus começa a falar assim, você fica com o coração, tem que falar de Jesus, tem que falar, nem o seu, tem que falar que as pessoas têm que ir para a igreja, as pessoas têm que fazer, eu tenho que convidar ela para ir para um evento ali, que é a igreja, se ela for comigo, é isso que precisa, nossa, precisa demais, e a gente não fala. E se a gente não fala, meu irmão, minha irmã, o mundo está berrando lá fora, o mundo está berrando lá fora, e tantas pessoas se perdendo em lugares, em doutrinas, em diversas coisas, porque a gente não fala. Porque se o mundo está gritando que lá fora é o lugar certo, nós temos que estar berrando que aqui dentro tem Jesus Cristo, e só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Como eu disse para vocês, nós não temos que ir a Jesus para termos uma vida melhor, nós temos que ir a Jesus porque Ele é a vida, e não existe vida fora daqui, não existe vida fora de Cristo, e nós precisamos ser este impulso do Evangelho, que gasta e dá a nossa vida, como os discípulos deram tudo o que tinham. E não se preocupe, gente, porque quem planta a graça é Cristo, e é Ele quem vai curar o seu coração. Vai caminhando, porque na jornada eu te curo. Jesus, por que você não me cura? Porque eu quero te curar no caminho. Então caminha, segue em frente, vá indo adiante, para que Ele transforme e cure o seu coração. Por fim, queria encerrar dizendo para vocês que é muito interessante, quando a gente é criança, e todo mundo já vivenciou essa situação, né? A gente aprendendo a andar de bicicleta. A gente está lá andando de bicicleta, e aí a gente está lá aprendendo, e o pai bota a rodinha, né, as duas rodinhas, e vai lá ensinando, traz aqui para a rua da Bom Jesus, sobe, desce, a gente vai subindo, descendo e aprendendo, né, a andar de bicicleta. E aí o pai tira uma rodinha, o pai tira a outra rodinha, e aí vai empurrando a gente. E aí é impressionante. Está ali na descida, e o pai com a mãe sempre faz isso. Está na descida, o pai vai, está lá com a mão, tirou a mão e a gente foi. Sem rodinha. Estou caminhando. Pai! Aí você olha para trás e fala, pai? Capota da bicicleta. Rala inteiro, né, gente? Cai para tudo. Na hora que vem que o pai não está perto, capota inteiro. Machuca todo, fica todo ralado. E o pai está lá em cima assim. Vai, você consegue. E a gente cai, fica com medo, pega a bicicleta, volta. Pai, não me solta dessa vez. Tá bom, filho? A gente vai. Pai, capota de novo. E assim vai fazendo até aprender a caminhar. A primeira vez que o filho cai no chão, o pai vai lá, a criança chora, levanta. A segunda vez que o filho cai no chão, a criança chora, o pai levanta. Mas chega uma hora que o pai precisa falar, levanta, você consegue? Ou você espera que eu fique a vida inteira sendo responsável por coisas que você é capaz de fazer? Jesus, o Espírito Santo na nossa vida, Ele é assim. Ele fala, meu filho, você é capaz, eu te ajudei até aqui, mas até aqui você precisa ir adiante, você precisa seguir
por si mesmo. Eu estou aqui te olhando, eu estou junto, e se você cair eu vou lá, se você se machucar eu vou lá, mas eu preciso que você siga em frente, eu preciso que você vá adiante. Eu não estou te abandonando, mas você tem que aprender a se levantar sozinho, você tem que aprender a força do seu coração, porque senão, gente, a criança não vai aprender a andar de bicicleta, a criança não vai aprender a viver a vida. Hoje em dia nós vivemos um mundo de pais super protetores que não deixa a criança quebrar a cara. Tem que quebrar a cara, tem que aprender a sofrer, tem que aprender a passar pelas dificuldades da vida. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra ele não mais te terá. Você que é pai, que é mãe, uma hora ou outra ele não vai mais te ter, e aí ele vai quebrar a cara e ele vai recorrer a quem? Quem? E aí chega um adulto que não consegue lidar com as próprias circunstâncias, não consegue lidar com a própria vida, nem com as próprias coisas, porque não aprendeu a sofrer e lidar com os próprios sofrimentos. O Pai, e assim é Jesus, Ele quer que aprendamos a caminhar. Ele fala: olha, lá é o céu, eu preciso que você vá até lá, vou estar do seu lado, caminhando com você, mas eu preciso que você vá até lá. E Ele vai indo junto conosco, caminhando junto conosco. E assim a gente vai cair, vai machucar mesmo. Mas tem uma coisa que é maravilhosa, gente, um segredo incrível. Antigamente, né, hoje em dia, quando a gente rala o joelho, né, o mertiolate não dói mais, né? Antigamente doía, né, gente? O pavor da criança era o tal do mertiolate, né, gente? Hoje em dia, a nossa sociedade proíbe tanto o sofrimento que nem o mertiolate pode doer mais, né, gente? Então, é uma sociedade em que não se sofre, não se aprende a sofrer, e por isso somos fracos e fragilizados. Mas aí a gente caía, machucava, a mãe chegava, o pai chegava, e tinha um remédio que era um trem impressionante. É um remédio que nunca inventaram tranquilizante igual. Não tem Rivotril que seja parecido com isso, não existe nada que seja parecido com isso. A gente caía no chão, aquele raladão, joelho aberto. A mãe chegava, pegava a gente no colo, abraçava a gente, olhava para o machucado. Gente, aquilo ali curava qualquer dor, aquilo ali curava qualquer sofrimento, aquilo ali parecia que era um remédio imediato, sopro de mãe. Devia inventar uma embalagem, né, gente, que tinha sopro de mãe a vácuo, que você curava na hora. É impressionante, sopro de mãe cura qualquer ferida, qualquer dor. Mas deixa eu te falar, o que cura não é o sopro. O que cura é quando a sua mãe te pega no colo machucado, seu pai te pega no colo machucado, te abraça e mostra que aquela dor ali é pequenininha demais perto do abraço dele, pequenininha demais perto da presença dele. Então pode parar de chorar, porque essa dor vai passar e eu vou permanecer aqui com você. Quando a gente cai nessa vida e se machuca, e a gente vai cair, vai se machucar, Deus está permitindo que a gente caminhe. Mas quando vem a dor, o sofrimento, Ele caminha até nós, pega a gente no colo e fala: isso que você está enfrentando não é o fim, tem mais, eu sou mais, eu sou. No Antigo Testamento, Deus revela o seu nome, e essa é a última coisa que eu quero falar para vocês. Deus revela o seu nome. Qual é o nome de Deus no Antigo Testamento? YHWH, Yahvé, é o nome que Ele revela no Antigo Testamento, que significa eu sou. Eu sou, esse é o nome de Deus, eu sou. Depois lá, nas cartas de João, a gente vai ver João falando assim: o que é Deus? Quem é Deus? Deus é amor. Então, eu sou amor, eu sou o amor, eu sou. E sabe por que é eu sou e não eu fui, ou eu serei, ou será? Sabe por que é eu sou? Porque é agora, porque é hoje, porque é maior do que todas as coisas na nossa vida. E quando o sofrimento vier bater na sua vida, quando o sofrimento bater na sua porta, quando as dificuldades da caminhada chegarem, Deus olha e fala: eu sou, acabou. Deus, por que essa doença? Eu sou. Deus, por que esse desemprego? Eu sou. Deus, por que eu não consigo isso? Eu sou maior do que todas essas coisas desse mundo. Eu sou, isso não é o fim, porque eu sou maior do que todas essas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, diante da vida, diante dos sofrimentos, diante das nossas batalhas, diante dos esmagamentos que vamos sofrer na nossa vida, diante do lado de dentro do amor, que é o sofrimento, diante de tudo que vamos passar nessa jornada de vida, olha para aquele sofrimento, olha para o desemprego, olha para a dor, olha para o câncer, olha para o sofrimento. Eu sou,
Deus é maior do que isso na minha vida. Diante da morte, eu sou. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Isso vai passar, isso vai acabar, porque eu sou. Guarde o nome de Deus no seu coração. Ele é. Quando o sofrimento bater à sua porta, seja ele qual for, olhe e diga: eu sou. Ele é. E Ele é eternamente. Isso é só no agora. Se joga no colo dele, deixa ele te abraçar, soprar o Espírito, e você vai ver que no fim das contas, tudo isso que a gente está vivendo nesse mundo é bobagem, perto da grandiosidade do céu que nos aguarda. Se você tiver que ter um medo, e foi a primeira coisa que eu falei nessa pregação, se você tiver que ter um medo na sua vida, que o seu medo seja não ir para o céu. Esse é o único medo, de fato, que o nosso coração vai ter e precisa ter. Não viva como se o céu não existisse. Viva com a certeza de que Ele é, de que o céu existe, e que o único medo que temos que ter é de não alcançá-lo. Claro que o céu é um mérito de Cristo, um mérito que nos foi ofertado para Ele e que vem por Ele. Então, que caminhemos rumo à sua direção. E que se não sabemos como chegar até o céu, caminhemos em direção a Cristo, porque o céu está nele, no seu lado aberto. Amém?